TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos, que Jesus esteja conosco. Na tarde de hoje, sejam muito bem-vindos a mais um compromisso semanal. Vamos então começar com a nossa oração, como sempre fazemos. Respirar fundo e levar o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, mesmo que virtualmente, agradecendo ao Pai Batuíra e aos amigos espirituais por trabalharem incansavelmente para nos ajudar, nos amparar neste momento difícil. Agradecemos também pela bênção do conhecimento desta doutrina que nos serve de bálsamo para as nossas dificuldades e pedimos-te, Pai, que possamos interiorizar no nosso coração os ensinamentos que hoje aqui vamos ter e aplicá-los na nossa caminhada, sempre com a certeza de que jamais estamos abandonados. Que Jesus e os amigos espirituais possam nos acompanhar durante esta hora. Que assim seja. E hoje achei por bem trazer um tema que nos convida a nos sentirmos melhores. Hoje vamos falar sobre otimismo e alegria, as virtudes do equilíbrio. Eu trouxe duas frases que nos convidam a refletir um pouquinho sobre estes dois pontos de outra maneira. Nos diz assim: toda alegria é um ganho e ganho é ganho, ainda que pequeno. Ou tornemo-nos felizes e nos tornaremos bons. E Helen Keller diz-nos: o otimismo é fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo. Então estas duas frases eu achei bastante interessantes e nos convidam a refletir um pouquinho mais sobre a alegria e sobre o otimismo e como isso pode realmente mudar a nossa vida. Então vamos começar, claro, pela nossa base, pelo Evangelho. Se formos ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no ponto 1, temos o jugo leve, em que nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós olharmos para estas palavras com olhos de ver, com o coração e a mente abertos, nós conseguimos perceber que elas são muito bonitas, porque elas nos transmitem, nos fazem sentir acarinhados, abraçados. É como se Jesus nos pegasse ao colo, colocasse assim no seu peito e nos protegesse. E o que é que elas fazem? Elas nos convidam a confiar em Deus, a confiar na sua sabedoria, na sua justiça, porque elas foram preferidas por alguém que já esteve na mesma situação que nós. É certo que Jesus
ao contrário de nós, fez o caminho em linha reta e nós andamos aqui aos zigzags. Mas Ele sabe as dificuldades que nós passamos. E Ele atingiu a meta. Então, Ele vem-nos dizer que não importa aquilo que fizemos, não importa o que fazemos, todos nós somos seus irmãos, todos nós somos amados por eles. Então Ele nos convida a ir até Ele, a ouvir a sua voz, a interiorizar as suas palavras, que nos trazem uma reflexão do amor que Deus tem por nós e nos convida também a sermos guiados por essas ideias, que são as leis divinas. E ao fazermos isso, quem faz isso automaticamente se sente confortado, aliviado, porque não nos sentimos sós, não nos sentimos abandonados. Sentiremos sempre a sua presença em qualquer momento da nossa vida. Isto dá-nos uma força muito grande e uma esperança no dia da manhã. E continuando no ponto 2 diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Porquê que Jesus disse bem-aventurados os aflitos? Porque se repararem, se olharem para a vossa vida, se nós olharmos para a nossa vida, nós verificamos que é nos momentos mais difíceis, em que passamos por mais sofrimentos, que nós temos tendência a olhar, entre aspas, para cima e focarmos-nos em Deus. Muitas vezes, nos momentos felizes, nos momentos de euforia, de alegria, nós nos esquecemos dele. Então, quando ele diz isto, quando ele se dirige aos aflitos, ele está a escolher o momento certo em que ele será melhor compreendido e atendido. E o alívio que Jesus nos diz, que ele nos pode dar, esse alívio vem da compreensão, da aceitação da situação e da prática das leis de Deus que ele trouxe até nós. Então, acima de tudo, é sabermos no nosso coração que nós fomos criados para sermos perfeitos e felizes e que neste momento nós estamos a caminho disso. Só temos que ter confiança em Deus, nosso Pai. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. E porquê? Porque ao sabermos que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que somos todos seres espirituais, continuamos a viver e a aprender através de experiências a meios diferentes, nós somos, de certa maneira, invadidos por uma certeza, uma confiança que acalma as nossas dúvidas, as nossas dores. Isso já é difícil para quem tem fé, para quem acredita que aquilo acontece por algum motivo, que Deus está no leme, que nós vamos ser ajudados. Imaginem para quem não acredita em nada. Não tem por onde se virar, não tem por onde se agarrar. Quem tem fé agarra-se à boia de salvação que é fé, porque é uma boia de salvação muito grande. Quem não a tem acaba por se afogar no mar de aflição, de tristeza e de desespero. Daí Jesus dizer-te: vinde até mim, que eu vos aliviarei. Lá está. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. As dores, os sofrimentos, toda e qualquer vicissitude da vida na Terra encontram por isso o alívio
no conhecimento e na aceitação das leis trazidas por Jesus. Mas ele, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. O jugo referido por Jesus é a observância da lei divina que ele trouxe há 2000 anos, que, quando é compreendida e aceite, ela estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus, o que deve levar o homem ao esforço de praticá-la no dia a dia. Quem assim faz percebe que esse jugo, quando é entendido, quando é aceito, quando é exercitado, ele acaba por aliviar e consolar, tornando o fardo muito mais leve e mais fácil de carregar. Quando nós nos resignamos, sabemos que temos que passar por aquilo, então vamos arregaçar as mangas e seguir em frente, as coisas tornam-se muito mais fáceis quando ficamos à frente do obstáculo, ali a pensar no que vai ser e que vai custar e que vai ser muito difícil e que vai haver muito sofrimento. Por isso é que o jugo, quando ele nos fala do jugo, esse jugo torna a nossa vida mais bonita, mais estimulante. O amor e a caridade, porque exalta o valor do bem em tudo e em todos e leva-nos a transcendermos tudo aquilo que é material e a pensar mais na parte espiritual. Relativamente à alegria e otimismo, no livro Rumo Certo eu trouxe um trechinho de Emmanuel que nos diz assim: exteriorizarás o entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Muitas vezes a falta de alegria na nossa existência é justificada pela afirmação, aquela afirmação no Evangelho que nós ouvimos muito, de que a felicidade não é deste mundo. Realmente é uma verdade, mas nós não devemos ter uma posição perspectiva perante a vida. Nós temos como destino a perfeição e a felicidade. E a felicidade que nós temos aqui por estarmos num mundo de provas e expiações é uma felicidade relativa. Não quer dizer que não exista felicidade. Nós é que temos uma visão errada do que é felicidade aqui na Terra. Então, existe sim felicidade, uma felicidade relativa, mas se nós não começarmos já a exercitar um comportamento que nos permita alcançar esse objetivo lá à frente, através da exteriorização da alegria, nós nunca iremos conseguir alcançar essa felicidade que tanto almejamos, visto que esta depende da alegria do dia a dia. E nós pensamos assim: como é que sentimos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, como é que nós podemos sentir alegria quando tudo parece conspirar para se ter uma atitude oposta? A resposta é simples. Através das situações mais simples e singelas, dos momentos agradáveis com as pessoas que amamos e estimamos, com aqueles que são motivo do nosso carinho e atenção, e a pandemia vem-nos mostrar hoje. Quem aqui não sente falta de um abraço? E olha que nós, pelo menos aqui em Portugal, nós não somos assim um povo de dar... nós damos abraços realmente a quem gostamos muito, mas não somos assim muito de dar abraços. E se formos por aí fora perguntar, sentem falta de um abraço? Sentimos tanta falta de abraçar, de tocar, de beijar, de estar com o outro, de haver contato. E essa pandemia mostrou-nos isso. Mostrou-nos realmente o que importa, o que nos faz falta. Porque pôs ricos e pobres exatamente na mesma situação. E fez-nos mostrar que
o que realmente é valioso. Então, não nos faltam oportunidades dadas pela providência divina. O que nos falta é nós aproveitarmos o máximo possível essas oportunidades. Seja nos momentos em que reencontramos um afeto que há muito tempo não víamos, ou no abraço matinal a um familiar ou um amigo, seja na hora de uma boa leitura, por exemplo, ou de uma refeição que alivia a fome. Quantos de nós não têm uma refeição que alivia a fome? Nós temos visto isto. A quantidade de pessoas que temos ajudado tem aumentado, porque com esta situação da pandemia as pessoas ficaram sem trabalho e, consequentemente, ficaram sem poder se alimentar. Nas reuniões familiares, o facto de termos a oportunidade de poder fazer o Evangelho do lar com a nossa família, tudo isto são pequenas situações que nos trazem alegria, porque nós temos isto. Nós temos um teto, nós temos uma família, nós temos comida em cima da mesa, nós temos uma coisa que muita gente não tem, que é o conhecimento da doutrina espírita. Então, seja qual for a situação, se nós conseguirmos tirar dessa situação um ensinamento que seja, já deve ser um motivo de orgulho, porque significa que nós já conseguimos possuir uma sensibilidade suficiente para percebermos que, apesar das dificuldades, a vida está cheia de ensinamentos. Por exemplo, lá está a pandemia outra vez. Perante uma situação tão triste, tão difícil, ela nos trouxe ensinamentos. Nos mostrou que nós devemos parar de olhar tanto para nós e começar a olhar para o outro. Nós devemos dar mais valor à nossa família. Nós devemos estar mais presentes. Nós devemos estar mais uns com os outros. E foi isso que o confinamento nos trouxe. Trouxe a oportunidade de podermos conviver mais com aquele núcleo forte que Deus nos deu para conseguirmos seguir nesta existência. E tudo isto é motivo de orgulho, é motivo de alegria. Então, a alegria de viver deve ser uma parte ativa no nosso programa de construção pessoal, em que permite-nos assim conquistar um nível de consciência mais abrangente, que acaba por se caracterizar pelo amadurecimento psicológico, que vai aos poucos sustentar o processo de iluminação, porque será a alegria e a motivação, para buscarmos novas conquistas, novos desafios, novos empreendimentos. Cada dia em que nós acordamos alegres, nós acordamos com outra disposição, acordamos com outra vontade, com vontade de trabalhar, vontade de fazer, de abraçar quem está à nossa volta, vontade de fazer mais, de sermos mais, de partilharmos esta felicidade com outras pessoas. Dar-nos oportunidades que nós não veríamos se estivéssemos tristes. E é isto que é importante. Existe um livro muito interessante de Agnaldo Paviani, que é A Hora de Ser Feliz, em que nós vemos que, no decorrer, que se encaixa muito bem neste tema, que nós percebemos que a vida é um convite constante para a reflexão e um entendimento de nós mesmos. Quando os quadros que ora se apresentam no mundo parecem os mais desoladores possíveis e imagináveis, nós podemos dar a nossa contribuição, sendo mais alegres, sendo mais otimistas, acabando por demonstrar dessa forma a confiança que nós temos em Deus, a confiança que nós temos no nosso Pai, que nos ama, e em Jesus, que traçou um roteiro de luz e trabalho no bem para nós. Nós temos um roteiro que Jesus nos deixou a seguir o melhor caminho.
E a vida é um convite a pensarmos sempre nisto, de maneira otimista e com alegria. E neste livro existe um capítulo que é a reflexão. Nos diz assim: a felicidade não é um presente de Deus, é uma conquista de todo o dia. A ausência do auto-amor cria no íntimo uma excessiva dependência do amor alheio. A revolta, lá está, enrijece o sentimento de amor e neutraliza a caminhada. Buscar o aplauso do mundo material ao longo do tempo vicia, escravizando o indivíduo na autoimagem exacerbada. A rotina destrói sonhos, faz repetir os resultados frustrantes. Velhos hábitos escravizam no tronco da mesmice. Preocupações fúteis mantêm a criatura presa no quarto escuro dos ideais medíocres. A culpa e o remorso conduzem à estagnação. O egoísmo é convite à solidão. Por isso, nunca esqueçamos que a felicidade é como uma pérola que se forma dentro da ostra. Nasce das lutas do dia a dia. Assim, nós temos que parar de esperar que a felicidade caia do céu no nosso corpo, porque ela não vai cair. Como diz aqui, ela é como se fosse aquela ostra, não sei se vocês sabem, claro que sabem, mas que a pérola não é nada mais, nada menos do que a ostra que se vai aos poucos perante as adversidades, perante os perigos, vai criando aquela pérola ali, camada e camada, para se proteger. Acabando por criar uma coisa tão bonita e tão valiosa. Então o que ele aqui nos diz é que a nossa felicidade nasce das nossas lutas de cada dia. É tão maravilhoso quando nós conseguimos ultrapassar aquela meta. E nós temos várias na nossa vida. Quando nós ultrapassamos a meta, olhamos para trás, vemos tudo aquilo que nós passamos, todos os sofrimentos pelos quais nós passamos e pensamos assim: eu consegui, eu venci, atingi a minha meta. A felicidade que isso traz é tão grande, tão grande, tão grande e é tão boa que nos devia fazer ir sempre atrás dela. Por isso, nós temos que ir buscar, nós temos que lutar, nós temos que batalhar por essa felicidade. Porque nós merecemos ser felizes, claro que merecemos. Mas para isso, nós precisamos de fazer por isso. Precisamos de ir atrás dessa felicidade, de correr atrás. Não existe ficar parados. Podemos ficar, mas já chegar a um ponto em que nós vamos perceber que não adianta de nada. Que a nossa felicidade nós temos que ir atrás. O nome desta palestra, como vocês viram, está baseado neste livro que vai parar às minhas mãos, Otimismo e Alegria, as Virtudes do Equilíbrio, de Valdemir Quinn, em que eu trouxe 2 capítulos deste livro. O primeiro diz assim: nada resolve. E Emmanuel diz-nos: para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Frequentemente vive a criatura na terra entre lamentações infindas e lágrimas abundantes, quase sempre procurando no próximo o culpado para as suas dores, como se o irmão do caminho fosse em realidade o causador direto dos seus males e sofrimentos. Nós reclamamos mais do que agradecemos. E isso está. Agora não me lembro qual é o livro que fala sobre isso, mas, por exemplo, há uma quantidade muito maior de
preces em que pedimos do que preces em que agradecemos. Porque nós só sabemos nos lamentar. É uma coisa surreal. Perguntam-nos, então como é que vai? Como é que vai a vida? Vai andando, como Deus quer. Não. Vai bem. Nós temos uma casa, nós temos um teto, nós temos um trabalho, eram coisas que nós temos que devemos estar felizes por isso. E essa foi uma das coisas, já devo ter falado aqui, uma vez que quando eu estive no Brasil, eu fui fazer uma ronda, distribuir sopa e agasalho aos sem-abrigo. E uma coisa que me deixou fascinada e que me deu uma lição imensa foi que nós chegámos perto deles e eles em condições deploráveis. E metíamos conversa, falávamos com eles, então como é que vai? Todos eles me respondiam, se não a mesma coisa, muito parecido, que era: vai tudo ótimo se Deus quiser, amanhã é um novo dia. Com um sorriso nos lábios, que eu pensei assim, meu Deus do céu. Estas criaturas estão aqui na situação mais deplorável e falam em Deus com um sorriso e uma confiança e no futuro tremenda, enquanto eu tantas vezes reclamo da vida que tenho e não é nada comparada à vida difícil que eles têm. Foi um choque tão grande de realidades que nós vemos aqui, nós reclamamos, temos tudo, entre aspas, tudo o que é necessário, minimamente necessário. Nós estamos sempre a reclamar, estamos sempre a nos queixar e nós temos que parar com isso. Começar está tudo bem, amanhã é um novo dia, amanhã vai ser melhor, Deus está no comando. Só isto traz-nos um astral, traz-nos uma força muito maior. E ele continua: na verdade, sendo espíritos eternos, portanto imortais, somos os herdeiros de nós mesmos, artífices de nossa alegria ou construtor das nossas dificuldades. Ou seja, os outros não são culpados pelos dissabores que nós experimentamos, pois todos nós temos o quê? O livre-arbítrio. Temos a iniciativa de fazer o que desejamos ou de não fazer nada. De construir em nosso favor, somando virtudes e qualidades, ou destruir em prejuízo próprio, na alimentação seguida de defeitos ou vícios. A maravilha da doutrina espírita, para mim, que eu acho fascinante, é que ela nos ensina que a minha vida não depende do outro, a minha vida depende de mim, está tudo nas minhas mãos. Eu tenho o poder de mudar para melhor ou para pior, basta querer. Então, se eu quero mais, eu tenho que procurar mais. E se eu estou a receber aquilo que é de menos positivo, talvez porque eu estou a plantar isso. Então cabe-me a mim mudar isso. Agora digam-me se isto não é fascinante. Eu ter o poder de mudar a minha vida. E todos nós temos... Não é uma pessoa especial. Não. Todos nós temos esse poder. Todos nós temos essa permissão de querermos, de podermos mudar. Mas temos que querer. E é isso que nos falta. Querer. Querer com todo o nosso ser, com todo o nosso íntimo. Querer mudar. Querer ser melhor. Querer correr atrás de felicidade. Porque custa. Claro que custa. Sair do lugar custa. É incómodo.
temos que nos mexer mais, temos, mas vale tão a pena. Tão a pena. Portanto, ele diz-nos: nada resolve ficar lamentando o erro cometido, caído no solo da inércia. É imperioso que, com bom ânimo, nós nos consigamos reerguer do chão desconfortável para promovermos a reparação da falta que cometemos. Nada se resolve chorar copiosamente o remorso que nos tortura. O importante é descobrir onde está a causa dos deslizes e preparar-nos para tomar um novo rumo pelos caminhos do equilíbrio. Nada resolve cruzarmos os braços ante o serviço avolumado e difícil por fazer. É preferível arranjar forças para executar a tarefa, abreviando os nossos martírios e expectativas. É mais fácil, perante uma situação que nós achamos que é difícil, que sabemos que temos que ultrapassar de qualquer maneira, lá está, arregaçarmos as mangas e seguir em frente. É para ir. E vamos de uma vez, de ficar ali à frente a pensar o quão difícil vai ser, como é que vai ser. Porque isso só aumenta o problema. Tantas vezes, quando nós nos deparamos, achamos que é um problema muito grande, muito difícil, e quando pomos mãos às obras, várias vezes, ou todas as vezes ajudados pelos amigos espirituais, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Nada resolve observar o irmão em dificuldades a gritar por socorro. O melhor é ir ter com ele para verificar o que é que nós podemos fazer para aliviar os seus padecimentos. Muita gente diz assim: eu não vou fazer nada porque é o livre-arbítrio dele, ele está a passar por aquilo que merece. Quem nos garante que nós não somos o socorro que ele necessita naquele momento? Quem nos garante que não está nas nossas mãos parar com aquele sofrimento? Já pensaram nisso? Nada resolve apresentar críticas e observações vazias sobre esse ou aquele assunto. O mais interessante é nós identificarmos se podemos ou não fazer o serviço melhor do que os outros fizeram, ou estão a fazer, e realmente trabalhar mais e falar menos. Nada resolve criar planos monumentais e mirabolantes de salvação da humanidade. O melhor que nós temos a fazer é traçar metas mais pequenas e acessíveis e lançarmos ao serviço do bem e do belo. Isto funciona para tudo na nossa vida. Se vocês estiverem em cursos, por exemplo, falam muito disso em cursos de empreendedorismo, de coaching e tudo isso, em que não adianta nós estabelecermos um objetivo muito grande e muito difícil a alcançar. Pode ser o nosso objetivo final, mas todas as pessoas que nos transmitem estas informações dizem que para nós começarmos a fazer objetivos e metas pequenas. Porquê? Porque se nós se tivermos este objetivo grande, nós vamos acabar por nos desmoralizar e não conseguimos chegar até ele. Então, mais vale nós estabelecermos metas pequenininhas, porque cada vez que nós vamos chegando a essas metas, nós vamos criando mais força. E assim vamos, até que chega um dia em que o passo daquela meta para a maior já é muito pequeno e atingimos. Isto funciona para tudo na nossa vida. Nada resolve apresentar grandes ideias. É mais prático, bem mais prático, realizar as pequenas tarefas que estão ao nosso alcance e que muitas vezes, por descuido, ficam sem fazer. Nada resolve acusar o companheiro de omissão e ociosidade, porque oportuna será a realização da nossa parte nas tarefas de cada dia. Nada resolve lastimar os rumos que parte da juventude está a tomar. É preferível nós trabalharmos muito e sempre para que a disciplina e a moralidade possam chegar
a esses corações jovens e desprevenidos. Não adianta reclamar dos jovens de hoje em dia se nós não fazemos algo para os ajudar. E essa é uma tarefa que, por exemplo, os pais têm, que é muito importante. Plantar a sementinha do amor, a sementinha de Jesus no coração de cada um. Porque não adianta reclamar. Eles são assim, mas não fazer nada para os ajudar a mudar. É esse o nosso trabalho. Nada ou quase nada resolve clamar pela paz, pela harmonia e pela ordem do mundo. Mais valioso será conter a chama do ódio e da animosidade que, via da regra, nascem e são alimentadas dentro dos próprios lares. Nada resolve ficarmos a declinar falatórios à sombra da preguiça, recostado no posto do comodismo. O melhor é colocarmos as mãos e os braços para trabalhar, conservarmos a fortaleza do ânimo de quem confia no Pai e em nós mesmos. Porque também é importante confiarmos em nós mesmos, porque o caminho não é feito só com parte de Deus, nosso Pai. Nós também temos que fazer a nossa parte. Então, nós também temos que confiar em nós próprios. E ele acaba: em verdade, nada se resolve sem a nossa ação corajosa e destemida no cumprimento das obrigações que nos são pertinentes. E seguindo para o segundo capítulo deste livro, fala-nos sobre as dificuldades e renovação. O que ele diz assim, Emmanuel, traz-nos outro trechinho de Emmanuel, que diz: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de hoje e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Então, existe uma frase de Chico que diz assim: amanhã, o sentido é amanhã é sempre uma nova oportunidade, é sempre um novo recomeço. Amanhã o sol também nasce, ou seja, a cada dia que começa é uma nova oportunidade de recomeçarmos e de conquistarmos as nossas aquilo que nós queremos e que nos faz bem. Então ele diz-nos assim: ninguém evolui sem renovar-se interiormente. Parar pelo caminho da vida significa estagnação, com sérios prejuízos para a nossa ascensão espiritual. Mesmo que as dificuldades e os obstáculos se apresentem a desafiar as nossas pretensões, avancemos, aprendendo sempre que, ao superarmos as barreiras, estaremos a vencer as nossas limitações e, por consequência, adquirindo maior potencialidade para prosseguirmos rumo à perfeição que buscamos. As dificuldades que surgem, quando são bem compreendidas e aproveitadas, elas transformam-se em verdadeiras oportunidades de aprendizagem, em riquíssimas lições de Deus que acabam por clarear o nosso entendimento para os reais e nobres valores da existência. A renovação exige mudança de hábito, de costume, de maneira de pensar, de forma de viver e vem acompanhada de grandes dificuldades, mas é imprescindível avançar. Portanto, perante qualquer dificuldade que apareça à nossa frente, nós temos que prosseguir confiantes nas nossas forças, nunca, jamais menosprezando a nossa potencialidade e persistindo continuamente na realização do bem, do belo e do nobre. Nós, lá atrás eu já disse, a felicidade é uma conquista do dia a dia, mas existe trabalho, tudo que é bom existe trabalho. Então, a renovação existe trabalho também, mas é através dela que nós conseguimos aos poucos ser felizes. O obstáculo sugere renovação, e a renovação paulatinamente vai sepultando o homem velho que mora dentro de nós, para fazer nascer o homem novo, conforme sentenciou o apóstolo Paulo. E o homem novo crescerá com o olhar voltado para a eternidade da vida, para a imortalidade da alma e para a sublimidade futura.
onde lograremos encontrar definitivamente a felicidade que buscamos. Eu achei este livro. Tem vários capítulos sobre a felicidade, mas eu trouxe um que diz assim: seja feliz hoje, porque o momento é o agora. Hoje é o melhor dia para ser feliz. Não projeta a felicidade para amanhã, porque se você não for feliz hoje, é quase certo que não o será também amanhã. A felicidade não é um acontecimento, mas sim um estado de espírito. Se nós não formos felizes no nosso mundo íntimo, nada no mundo externo será capacidade de nos proporcionar felicidade. A felicidade não está fora de nós, está aqui dentro. Ela começa aqui dentro. Só quando nós estivermos felizes connosco próprios é que nós vamos conseguir enxergar a felicidade no mundo lá fora. E as pessoas verdadeiramente felizes são otimistas, gratas, alegres, dinâmicas, toleram as suas imperfeições e as dos outros, amam a vida, sentem-se mais felizes quando trabalham pela felicidade do próximo. Então ele diz-nos: você poderá pensar que elas são felizes porque a sua vida caminha bem. Não. A sua vida caminha bem porque elas são primeiramente felizes. Então, nós já reparámos que a felicidade gosta de pessoas felizes? Que a prosperidade procura os prósperos? Que a saúde é de mãos dadas com os sãos? Que as coisas boas acontecem para aqueles que pensam bem? Está aqui o resultado daquilo que muito se ouve falar, que é a lei da atração. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. O nosso pensamento é matéria. Então, se nós estivermos felizes, se nós estivermos otimistas, alegres, confiantes, aquela barreira que nós estabelecemos em nós com a revolta, com o pensamento, ela vai descer. E os amigos virtuais vão-nos conseguir ajudar. Vão-nos conseguir encaminhar, dar a mão para que tudo corra pelo melhor. Portanto, se quisermos nos sentir felizes agora mesmo, pare um minuto para contar as bênçãos recebidas, as vantagens que já tivemos, que já despedimos, os episódios felizes que já vivemos, as pessoas que nos amam e as infinitas possibilidades que ainda nos aguardam a partir de agora. Mas se quisermos voltar a pensar no que ainda nos falta, saiba que a ingratidão é a grande prisioneira da nossa infelicidade. Temos que mudar o nosso ponto de vista, a maneira como nós olhamos para as coisas. Nós podemos ver o copo meio vazio ou podemos ver o copo meio cheio. Mas acreditem que a vida é muito melhor, muito mais feliz para quem vê o copo meio cheio. Então ele diz: vivamos o dia de hoje como se fosse o derradeiro dia da nossa passagem pela vida terrena. Até porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nada que nós temos é um dado adquirido. Nada que nós temos é nosso de verdade. Então, nós temos que viver cada encontro como se fosse a última vez que queremos estar com aquela pessoa. Temos que chegar perto de quem amamos e dizer que os amamos, dizer o quanto eles são importantes para nós, o quanto nós somos felizes por os termos na vida deles. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Hoje estamos aqui, mas amanhã. E depois choramos sobre o leite derramado, choramos porque a pessoa partiu, porque não tivemos a oportunidade de lhe dizer o quanto amávamos, o quanto ela era importante para nós, o quanto ela fazia bem. Não tivemos a oportunidade de ir até ao mar, sentir aquela brisa na nossa cara e a força que nos traz, que vem da natureza. Não tivemos a oportunidade para parar um pouco o nosso trabalho e olhar para o nosso filho que precisa de
de amparo, precisa de ajuda, precisa de um guia. Não tivemos a oportunidade de olhar para quem está do nosso lado e perceber que alguma coisa se passa com ela e que nós podemos ajudar. Então nós temos que parar, respirar fundo e focar-nos naquilo que realmente importa. E com esta pandemia nós tivemos a oportunidade perfeita para perceber o que realmente importa, o que realmente tem valor. Está aqui escancarado para nós. É como ele diz, façamos o nosso trabalho como se não tivéssemos mais a possibilidade de corrigi-lo. E se nós estivermos dispostos a viver este dia, hoje, o agora, com a intensidade que vivíamos, se fosse o último momento, podemos ter a certeza que não teremos tempo para ser infelizes. Que ser infelizes não vai ser algo que fará parte da nossa vida. Porque a felicidade irá estar sempre presente. A felicidade, a alegria e a gratidão. Sempre. E aqui no livro Mais Luz, com os trechinhos do nosso Pablo Tuira, eu trouxe um que diz assim: o pioneiro e a pedra. Um grande sorriso para os obstáculos. O pioneiro sorri para a pedra e remove-a para que a estrada apareça. E se nós formos ao livro Minutos com Chico Xavier, o autor fala deste trechinho, tem um capítulo dedicado a este trechinho que nos diz assim: sorrir para as dificuldades. A orientação espiritual nos traz a estratégia diferente para encararmos a dificuldade. No entanto, de cara tensa e preocupada, coloquemos sorriso para removermos as pedras do nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grãos de areia. O sorriso permite-nos enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está para além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso e isso exigirá menos esforço. É de Chico a lição, o exemplo que divido com todos. Às vezes fico triste, mas graças a Deus não sou um espírito triste. A alegria passa por cima de qualquer situação e o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância que eles tenham. Por isso mesmo, vamos experimentar o sorriso agora, neste exato momento. Não esperemos que nos aconteça alguma coisa boa para sorrirmos. Vamos sorrir para que as coisas boas nos possam acontecer. E no decorrer de Chico, eu trouxe uma história que tem a ver com ele, que eu achei muito interessante sobre isto, que nos diz assim: a alegria dos outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta ao seu guia espiritual Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão com carne de altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: fala ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais.
é necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior, que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está-lhe fazendo falta, meu filho. A alegria dos outros. Portanto, nós vemos aqui que ele não se refere, obviamente, à alegria passageira no mundo. Não. Essa alegria dos outros, que é mencionada por Emmanuel, ela é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele. E é quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. E possivelmente, em algum momento, nós já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Nós temos um exemplo, eu falo muito deste exemplo, que nós costumamos, todos os anos, fazemos várias distribuições, mas acho que das mais marcantes são as distribuições natais, em que vamos a um bairro que acompanhamos e oferecemos presentes às crianças. Ver o sorriso daquelas crianças ao receberem o único presente muitas vezes que elas têm no Natal e a agradecer, nós damos-lhes o que nós damos, acaba por criar esse sorriso. Mas nós vimos de lá com o nosso coração cheio, com a nossa alma cheia, porque são brinquedos, é verdade, mas também são crianças. São crianças que muitas vezes não se permitem pensar em brinquedos porque os pais nem sequer têm dinheiro para comida. Então, acho que é dos momentos, e quem acompanha nessa tarefa sabe o que eu digo. Não há momento que melhor descreva isto do que este, em que nós vemos aqueles sorrisos daquelas crianças ao abrirem os presentes, aquela cara de alegria, e aquilo nos enche o coração, porque nós sabemos que o nosso gesto, o nosso esforço, o nosso cuidado de procurar prendas, comprar, pedir, embrulhar, catalogar, separar, levar, tudo isto origina aquele sorriso. E aquele sorriso entrega-nos algo muito maior que tudo isso. Por isso é que nos faz muita falta a alegria também dos outros. É muito importante na nossa vida, porque significa que nós nos doamos com todo o amor e todo o carinho. E precisamos de nos doar mais. Eu acho que isso é o que mais falta faz. Aqui no livro também de Chico, Sinal Verde, diz-nos assim: em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. Lá está. Nossa felicidade ligada à felicidade dos outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que nós lhe queiramos dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se nós aspiramos a ser felizes e ainda trazemos connosco determinados complexos de culpa, nós temos que começar por desejar a nossa própria libertação. Como? Abraçando o trabalho em favor dos semelhantes, em que o processo de reparação deste ou daquele dano acaba por ser reparado porque estamos a ajudar outra pessoa.
Estuda a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se nós pararmos de nos lamentar, nós iremos notar que a felicidade está a chamar o nosso coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinza a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Ou seja, quando as coisas estiverem mais tristes, estiverem mais difíceis, vejamos os ensinamentos que isso traz. E que vamos ver que existe sempre a bonança depois da tempestade. E neste livro também existe um capítulo que nos chama, que diz-nos que nós devemos ter uma visão otimista. É que nos diz: aprendamos a desenvolver a sensibilidade para perceber o lado bom das pessoas, da vida e de nós mesmos. A vida não é um mar de lágrimas, é uma escola abençoada. Como diz Confúcio, há pessoas que se entristecem por saber que as rosas têm espinhos. Outras se alegram por saber que os espinhos têm rosas. Ou seja, tudo na nossa vida é uma questão de ponto de vista. Ver as pessoas com os olhos do otimismo é enxergar o que elas têm de melhor. Aqueles que afirmam que a vida é feia são os que ainda não aprenderam a ter aquela sensibilidade para perceber a beleza que existe à sua volta. O belo não é somente aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, mas sim toda a criação de Deus. Imaginemos a vida como sendo uma roseira. Possui espinhos, é verdade, porém a beleza e o perfume da rosa compensam qualquer ferimento com os espinhos. E em que é que nós prestamos mais atenção? Nos espinhos ou no perfume suave que exala a roseira da vida, inebriante de paz o nosso coração mais sensível? De que maneira é que nós vemos as coisas? A vida é difícil para todos, mas não tenhamos dúvida, os otimistas são muito mais felizes. Muito mais felizes. E aqui, um caminho iluminado, Emmanuel, através de Chico, diz-nos para não perdermos o otimismo. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmos. Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. Não creias em vitórias do bem sem árduos problemas a resolver. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes, fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação, aprende a simplicidade para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Não fujas à luta que a vida te propõe. Na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia-a-dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações do serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos a alegria e a esperança onde estivermos. Ou seja, onde quer que estejamos, sejamos aquele foco de alegria e de esperança que nos ajuda a nós, mas também ajuda quem está à nossa volta. E para terminar, trago uma lição deste livro que me foi ofertado, que diz assim: se desejas ser feliz, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a prova e a prova a esperança. Se a vida se te apresenta cheia de espinhos que sentes machucar a tua alma, não te desesperes e procura suavizar a dor,
não dando a eles mais importância do que realmente possam ter. Procura encará-los como pequenas alfinetadas que num instante não mais incomodarão. Confia mais em ti mesmo, na tua capacidade de superação, de vencer as dificuldades e de esquecer o que já passou. Se ficares relembrando a todo instante as palavras injuriosas que recebeste, os atos erróneos que praticaste, as dores que sofreste, tudo voltará à tona e de forma mais intensa. Se desejas ser feliz, aprenda a apagar da tua memória as situações difíceis já suportadas e os problemas que enfrentaste e procura encarar com mais otimismo tudo o que a vida te leva a passar, pois certamente são para que consigas evoluir espiritualmente. Ficar a chorar em desespero por considerares-te a mais infeliz das criaturas, porque nada dá certo na tua vida e os teus melhores sonhos se esvaem como uma cortina de fumaça, só aumenta o teu sofrimento. Procura encarar a vida com mais alegria, reconhecendo a grandiosidade de Deus na própria natureza que te cerca. Olha para o céu, procurando captar a suavidade do azul que exibe para serenar a nossa alma. Verifica no verdor das plantas a energia que emana e respira fundo, a fim de fortalecer o teu corpo. Estende o teu olhar para as flores que desabrocham, procurando trazer para embelezar a tua vida um pouco do colorido que exibem. Procura ouvir a sinfonia dos passos que gorjeiam ao raiar de um novo dia e encara a tua vida com os olhos de amor e de gratidão ao Criador. E não mais enxergarás a tua vida como cheia de espinhos, mas sim de flores perfumosas a envolver-te a alma da serenidade e de força para poderes enfrentar as mais duras provações que te levarão a um crescimento interior. Só assim, mesmo enfrentando os problemas naturais da vida, conseguirás ser feliz. Portanto, nós temos que buscar dentro de nós o otimismo para enfrentar os desafios com que somos deparados. Somos mais fortes do que pensamos e Deus está connosco mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Portanto, enfrentemos os nossos medos, as nossas dores, as nossas tristezas, enfrentemos-nos ainda e principalmente nós mesmos, sempre com um sorriso no lábio. Somente iremos conseguir transcender os infortúnios e os desafios da vida se formos capazes de negarmos a nós mesmos, de negarmos aquele lado menos bom nosso, desfazendo-nos do orgulho, da vaidade. Nós nos regeneramos e acabamos por apontar o nosso rumo ao caminharmos para a evolução, com um otimismo sempre e fé em direção a Deus e a Jesus. Porque é através do otimismo, é através da alegria, é através da esperança e da fé que o nosso caminho torna-se mais leve e que nós conseguimos fazê-lo da melhor maneira. Muita paz a todos e muito obrigada. Vamos então para a nossa prece de final. Respirar fundo e agradecer, Pai. Agradecer por termos estado reunidos aqui nesta hora, por os ensinamentos que o nosso irmão maior, Jesus, nos trouxe há 2000 anos e que nos ajudam como instrumentos a seguir a nossa caminhada da melhor maneira. Pai, ajuda-nos a ser mais otimistas, a ser mais alegres, a olharmos para a vida de uma maneira mais bela, de uma maneira mais feliz, mais positiva, que possamos dar o devido valor a tudo aquilo que nos recebemos e a agradecer por cada coisa,
Obrigada por esta casa que nos acolhe como filhos, que nos conforta e que nos protege. Que Jesus possa continuar connosco, envolvendo a cada um com as vibrações mais puras de paz, de amor e de bondade. Hoje e sempre, graças a Deus. E para terminar, só dar um recado. Não sei se já toda a gente sabe, mas nós já publicámos isto nas redes sociais. A partir do dia 19 de Abril nós iremos reabrir as palestras presenciais. Irão ser do mesmo modo que tem sido ultimamente, ou seja, com marcação. Portanto, podem fazer a marcação é feita online em www.gab-portugal.org/palestras-inscrições. Penso que é assim, mas de qualquer das maneiras confirmem está no Facebook e no Instagram. E as palestras, como todos sabem, são às quintas das 8 às 9 e sábados das 5 às 6, sendo que as inscrições começam, tanto para quinta como para sábado, começam a segunda-feira às 10 da manhã, está bem? Portanto, se quiserem inscrever, como são poucos os lugares, convém estarem mais ou menos essa hora na plataforma para se inscreverem. Elas irão continuar a passar em direto. Portanto, esta é a nossa novidade. Que Jesus fique com todos vocês e bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.